Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na última aula. O nosso conteúdo estudado é a planificação de sólidos geométricos. Os objetivos são diferenciar figuras planas de figuras espaciais, relacionar sólidos geométricos com suas respectivas planificações e identificar a vista superior de poliedros ou corpos redondos. Atividade 1. Observe as formas geométricas representadas a seguir. Então, nós temos aqui um paralelepípedo, um cilindro, um cone, um prisma de base pentagonal. E nós temos essa figura aqui, ó, que é a figura plana, tá? E ele pede para assinalar a alternativa que apresenta uma figura plana. Então, é a número 4, que é a letra D aqui, ó. Beleza, pessoal? Essa é a única forma plana. E as outras são formas que possuem volumes. Número 2. Descreva duas diferenças entre prismas e pirâmides. Conforme já foi visto em aulas de geometria espacial, você pode afirmar o seguinte: prismas possuem duas bases, vou colocar assim, duas bases congruentes e paralelas, e já a pirâmide, enquanto que a pirâmide possui apenas uma base. Vou colocar apenas uma. Bom, essa é uma das diferenças. Outra diferença eu vou fazer aqui, ó, certo? Uma das diferenças é essa. A outra eu vou escrever aqui, as faces laterais do prisma, ou dos prismas, né, são paralelogramos, são retangulares, enquanto que na pirâmide são faces, ou as faces laterais são triangulares, são faces triangulares. A gente está falando das faces laterais, dá para compreender. Beleza, pessoal? Tá aí duas diferenças básicas. Dá um pause aí para vocês copiarem, corrigirem o de vocês. O número 3. Observe o poliedro representado na figura a seguir. Esse aqui, eu até imprimi aqui a forma planificada para a gente enxergar, olha aí, ó. Certo? Eu não colei para a gente visualizar direitinho. Qual é o nome desse poliedro? O nome dele, pessoal, ele pode ser chamado de heptaedro, com relação ao número de faces. Ele tem aqui, ó, como as bases, a inferior e superior, são pentágonos, ele é um prisma de base pentagonal, esse é o nome dele, é um nome especial que ele recebe, mas ele também pode ser chamado de heptaedro. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. 5 faces laterais, a base superior e a base inferior. Ele pode ser chamado de heptaedro ou prisma de base pentagonal. Eu vou escrever prisma de base pentagonal. Letra B. Quantas e quais são as formas das faces desse poliedro? São 7 faces, 5 retangulares, são as faces laterais, 5 retangulares e 2 pentagonais, que é a base inferior e a base superior. 2 pentagonais. Beleza, pessoal? Tá aí, né, direitinho? Número 4. Observe o poliedro representado na figura a seguir. Está aqui o poliedro. Ele pergunta qual é a planificação deste prisma. Então, é o prisma de base pentagonal, está aqui. Se a gente pega uma tesoura, então, vem aqui, né, corta ele aqui, eu cortei, foi o que eu fiz, e abre ele, olha só como que fica a planificação do prisma de base pentagonal. São 1, 2, 3, 4, 5 faces retangulares nas laterais, já que a base inferior e superior são pentágonos. E a posição dos pentágonos, pessoal, depende de onde você recortou. Por exemplo, esse polígono aqui da base superior e inferior pode ficar aqui, o outro também aqui no canto, ou de repente os dois aqui no canto de cá, tanto faz isso daí, tá? Não vem ao caso a posição da base superior e inferior, depende da forma como foi cortado. Isso aqui são abas para você colar, né? Eu não colei, vou mostrar para vocês. Então, o formato que mais se aproxima é assim? Claro que não, né? Tem que ter um polígono pentagonal embaixo e outro em cima aqui, ó, que é a base inferior e a base superior. Então, não é esse, também não é esse. Só pode ser, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo formato, ó, embaixo e em cima. A posição tanto faz, pode ser aqui no meio, como no caso do meu. Então, é a letra C. Número 5. Considere o poliedro representado na figura a seguir. Está aqui o poliedro. Ele é chamado de, olha só, as faces laterais são retangulares e possui duas bases aqui, a inferior e a superior, no formato de triângulo. Então, é um prisma de base triangular. É um prisma triangular. Eu também imprimi aqui, olha só a forma planificada. Estou abrindo aqui, são abas, né? Como eu já expliquei aqui também. Aí, ele é aberto, ele fica assim. E se a gente colar, pessoal, aqui, ó, deixa eu arrumar direitinho. Se a gente colar essas faces aqui, eu tenho aqui, ó. Ele pergunta para ver a vista superior. Olhando por cima, a gente vê o quê?
ver um triângulo, pois a base superior é um triângulo, a base inferior também é um triângulo, ele é um prisma de base triangular. Então, a vista superior dele é esse triângulo, aí, né? Beleza? É a letra E aqui. Ó. Só lembrando, pessoal, aqui nós temos as faces, ok? Eu vou falar isso em outra aula com vocês, a gente vai revisar isso. As arestas são o encontro aqui das faces, ok? Essa aresta é comum a essa face e a essa outra aqui. A mesma coisa ocorre com essa aresta aqui, ó. Se a gente colar aqui direitinho, né? Essa aresta é comum a essa face, que é a base inferior ou superior, depende da forma que eu colocar aqui, com a face lateral. Então, ela é comum a essas duas faces. Esses pontinhos, né? Os biquinhos, as pontinhas aqui, são chamados de vértices, ok? Então, vértices, arestas e faces. Beleza, pessoal? Então, era isso. Valeu. Até a próxima aula.